Do programa Encontro Marcado de hoje, nós temos a presença nos nossos estúdios, orgulhosamente, do produtor e ator Del Garcês. Professora Merenildes Santos Coelho, produtora, Ayala Rossana e Patricinha, além do nosso Wagner Leite, começam o processo de entrevista e manutenção da categoria do nosso Del Garcês. Bom dia, professora Mary. Bom dia, ouvintes da Revolução, em especial do programa Encontro Marcado. O Brasil possui um excesso de material humano em todas as áreas, ouvintes. Em especial, artisticamente e culturalmente. Hoje, 30 de junho, recebo presencialmente em nossos estúdios um ator, produtor, ser humano de grandeza de ideais e competência. É um orgulho para toda a equipe da nossa Rádio Revolução, há 25 anos no ar, recebê-lo. Eu sonhei muito para que este momento chegasse, quando o assistia nos seus espetáculos, e chegou o momento. Chegou o momento porque dia 21 de junho aniversariou Luiz Gama, um grande líder, e daqui a pouco mais nós vamos falar detalhadamente e minuciosamente. Quem vai dar um panorama do exercício de trabalho de Del Garcês é a nossa amiga, repórter, que foi o elo na amizade entre a equipe da Rádio Revolução e o profissional da dramaturgia brasileira, Del Garcês. Bom dia, Ayala Rossana. Bom dia, professora Mary. Bom dia, Sérgio Luiz. Bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução. Mais um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz porque, além de tudo, é um amigo querido, Del Garcês, está aqui com a gente dentro desse complexo que é o Instituto Lísio da Silveira, onde a gente está com a nossa locação da Rádio Revolução. Bem, Del Garcês é ator, nasceu em São Luís, no Maranhão, onde começou a sua carreira artística. Fez faculdade de artes cênicas, onde estudou com a mestra do teatro, Dulcina de Moraes. O artista marcou história na televisão em novelas como Escravizaura, Chica da Silva e O Cravo e a Rosa. Sempre um grande ativista, tendo a oportunidade de mostrar na televisão grandes personagens de importância dentro da luta pela igualdade racial. Hoje, é protagonista de um dos espetáculos de grande sucesso de público e crítica que está na estrada há 4 anos. O grande Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Del dá voz à Gama por todo o Brasil, onde está fazendo história e contando a história deste abolicionista que, com coragem e dedicação, libertou mais de 500 negros. Com 42 anos de carreira, Del recebeu, carreira consolidada, Del recebeu pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro a medalha Pedro Ernesto em reconhecimento a seu trabalho com Luiz Gama. É com muito prazer que nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Revolução esse grande ator, amigo, produtor, professor de teatro, Del Garcês. Obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigado a vocês, obrigado a Ayala pelo convite, ao Sérgio Luiz, a Mary, que me recebem aqui na Rádio Revolução FM. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito emocionado aqui, Mary, com a sua fala inicial, aí, introduzindo essa entrevista. Me dá assim, muita emoção. A felicidade é muito grande, tem que controlar, porque, como eu sempre digo, eu dedico a minha vida à arte, né? Nesse momento especial de maturidade pessoal e artística, é um coroamento, esse próprio reconhecimento que eu tenho recebido de pessoas como você, como a rádio, você, a Ayala, o Sérgio, enfim, prazer enorme, muito obrigado pelo convite. Del, você veio de São Luís, terra que eu nasci. Há quanto tempo, Del? Há bastante tempo. Então, quantos anos de carreira? Anos? Não, quantos anos que você veio de São Luís? Eu saí de São Luís quando eu tinha 18 anos, ao todo isso tem mais de 40 anos, por aí, por volta disso. Muito cedo eu comecei a trabalhar como ator, aos 6 anos de idade eu já estava exercendo a minha carreira e não parei nunca. A primeira peça de teatro de fato que eu assisti foi quando eu tinha 11 anos de idade, lá mesmo em São Luís. E não parei mais, né? Ao todo são 42 anos de carreira, com trabalhos aí voltados, como até a Ayala falou, a temática afrodescendente brasileira, e é isso. Temos muito que conversar. Muito. Inicialmente sobre São Luís, quando você saiu, quando eu saí há 64 anos, eu tenho 68 anos, e saí com 3 anos e meio, de navio, Del. Olha só, curioso isso, hein, velho? De navio. E você, e eu me lembro-se muito vagamente de São Luís. Voltei lá há 30 anos, passei 3 meses e nunca mais retornei. Estou sempre muito atenta aos momentos do Maranhão. Mas é uma capital, é um estado que não propagam muito, pelo menos eu não tenho muitas referências, porém há personalidades marcantes no nosso estado e tenho certeza que você deve estar com novidades para nos contar. Você que está regularmente indo a São Luís, não é, Del? Exatamente. Você falando aí, eu estou me lembrando aqui, até anotei, de um movimento cultural, artístico, lá de São Luís que tem acontecido, que é a feirinha Benedito Leite. Essa feirinha Benedito Leite, ela acontece aos domingos lá numa das praças importantes, históricas de São Luís, dentro daquele complexo ali histórico, artístico, arquitetônico de São Luís, que é uma iniciativa do Ivaldo Rodrigues, que é meu amigo, fazendo um trabalho revolucionário. Todos os domingos tem uma feira onde tem a culinária maranhense, onde tem artesanato maranhense, a nossa cultura, a nossa raiz ali sendo revitalizada através dessa ação, desse movimento. E tem um palco onde todos os domingos, ao longo do ano, são apresentadas manifestações artísticas de raízes culturais, como o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, os artistas locais. É lindo de ver aquilo, né? A torta de camarão. A torta de camarão, o arroz de cuchá. O arroz de cuchá, o açaí. O açaí, o camarão que lá seco, se chama jussara, né? O jussara. Então isso é maravilhoso, não deixar morrer a nossa cultura, a nossa identidade, que precisa estar sendo revitalizada a cada momento, não podemos esquecer isso. E o Maranhão, São Luís, então, é um lugar riquíssimo de cultura, que ainda permanece, felizmente, através dessas pessoas, de artistas locais, que se preocupam em promover e não deixar morrer a nossa própria cultura, a nossa identidade. E é um dos maiores estados brasileiros, né? o estado do Maranhão. Porém, a escolaridade ainda está muito aquém, muito. É verdade. Mas agora
fazendo uma analogia com a nossa cidade do Rio de Janeiro, poderosíssima culturalmente, e ela continua mostrando isso, com todas as adversidades continuam mostrando isso. E você tem se apresentado em teatro, principalmente com um espetáculo sobre a história de Luiz Gama, porque certamente você abraçou o líder, a história do líder, porque como professor, como educador de dramaturgia, você sabe que a história de Luiz Gama tem que ser permanentemente lembrada, ressaltada, porque muitos brasileiros ainda desconhecem os nomes de vários líderes que ainda estão, que a história ainda está para contar, e Luiz Gama é um deles. Conte quantas temporadas você já fez. Eu lembro agora, bem recentemente, no equipamento cultural de muita força, que é o Parque de Madureira. E aí eu lembrei, como é que estaria Del Garcês no Parque de Madureira? Como é que é esse espaço cênico? Porque cada espetáculo, cada montagem tem um espaço cênico, né? Tem as suas possibilidades. E o espaço cênico do espetáculo que eu assisti no Rio Previdência Cultural, ali no Maracanã, Isso. tinha, né, um cenário que, com uns móveis, poucos móveis, uma outra protagonista, que você vai destacar aqui o nome das suas companheiras de elenco, né, a sua companheira de elenco, e como é, porque o espaço cênico também fala, e fala muito. Então, cada montagem, o ator, o produtor tem que se preocupar com esse espaço, né? Como montar o mobiliário, a cortina, o figurino, os adereços, né? São detalhes, porque o nosso programa tem aproximadamente 2 horas, então há tempo de você descrever, né? Porque o seu figurino também fala de um período da nossa história do Brasil, da nossa história jurídica, da nossa história de miscigenação, né? A miscigenação intensa, que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Então vamos lá, descreva. Vamos lá. Pode. Então, esse espetáculo ele começou em 2015, através de uma sugestão do meu amigo Dr. Humberto Adame dos Santos Júnior. Ele é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB a nível federal, e ele disse para mim: Del, você é uma pessoa tão engajada, né? É um cidadão consciente, indignado, e sou mesmo com qualquer tipo de injustiças sociais. E, enfim, e nessa ocasião, lá em São Paulo, pelo Troféu Raça Negra, em 2015, Você recebeu o troféu? Já tinha recebido em 2007, né? Como melhor ator de TV da Raça Negra, enfim. 2007. É um evento que acontece lá em São Paulo, o Troféu Raça Negra, promovido pela Afobras e pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Enfim, mas nesse dia, em 2015, ele sugeriu que eu escrevesse a história de Luiz Gama no teatro e protagonizasse. Falou: Del, você tem tudo isso, esse perfil muito próximo ao Luiz Gama, até pela postura e fisicamente eu pareço com o Luiz Gama, como que o Luiz Gama foi, a imagem dele física. E eu aceitei aquele desafio, muita coragem ali, voltei para o Rio, foi em São Paulo, voltei para o Rio e comecei a rascunhar, escrever essa história, e com a ajuda também do diretor da peça, o Ricardo Torres, que é um diretor que eu tenho trabalhado há muitos anos, há 30 anos, trabalho com ele no teatro, ele me dirigindo, ele é autor também, escreve teatro. E aí eu fiz aquele texto, a dramaturgia minha. Em 15 dias estávamos, eu e a atriz Nívia Ellen, sob a direção do próprio Ricardo Torres, lá no Conselho Federal em Brasília, apresentando essa leitura
a leitura dramatizada desse espetáculo, né? Que, como eu falei, iniciou-se enquanto leitura dramatizada. Dali em diante nós começamos a decorar o texto, a aceitação foi fantástica, a própria OAB, Conselho Federal, disponibilizou, está no YouTube, toda aquela primeira leitura, que foi a primeira vez que a gente apresentou algo ali em termos de teatro ao público, está registrado isso. E a gente, como eu estou falando, começou a trabalhar, virou uma peça de teatro, apresentamos em vários lugares, ao todo, respondendo ainda a pergunta, tem para 120 apresentações ao todo, 150 por aí, nesses 4 anos. Recentemente, como você falou, nós apresentamos no 21 de junho na Arena Carioca Fernando Torres, um equipamento, né, cultural daqui do Rio de Janeiro, maravilhoso, aqui no Parque Madureira, foi incrível, fantástico. E nesse dia 21 de junho são comemorados 192 anos, desculpe, 192 anos de nascimento do Luiz Gama, este herói nacional que é o precursor do abolicionismo da escravidão negra no Brasil. Isso foi oficializado em 2018. Ele é o patrono, na verdade, patrono da abolição da escravidão negra no Brasil. Ele foi inscrito também por leis federais em 2018 no livro, inscrito como no livro dos heróis da pátria. E em 2015, que foi exatamente naquele ano quando a gente começou a fazer o espetáculo, como eu disse, enquanto leitura dramatizada, 15 dias antes de nós apresentarmos lá na OAB do Conselho Federal, a OAB havia feito uma reparação ao Luiz Gama, oficializando o Luiz Gama como advogado, porque até então ele oficialmente não tinha sido reconhecido como advogado. Foi uma homenagem póstuma, obrigado, ao Luiz Gama, quando a OAB entrega o diploma de advogado à família dele, né? Exatamente ao doutor Benemar França, que é o tetraneto do Luiz Gama, vivo aqui em São Paulo. Ele está agora com 73 anos, hoje é meu amigo. Ele, inclusive, fica muito feliz, agradecido por conta dessa homenagem que nós fazemos a ele, ao Luiz Gama, né? ao tetravô do Luiz Gama, que é uma homenagem fantástica, que dignifica toda a vida do Luiz Gama, a luta dele abolicionista. Enfim, e agora a gente vai fazer uma apresentação, né, no dia 24 de agosto, que é data de falecimento do Luiz Gama, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, conforme fizemos o ano passado. Muita história, muitas apresentações, a gente não para de fazer, as pessoas nos convidam, solicitam, a gente lota teatro, os teatros onde a gente apresenta, não foi diferente, Madureira, foi maravilhoso. Né, aquele espaço cultural, aquela população tão miscigenada e culturalmente despreparada, né? Acredito que nem todos, mas talvez a grande maioria desconhecesse a importância do brasileiro Luiz Gama, e saíram dali ouvindo a sua apresentação e da Nívia, né? Nesse dia foi com a Soraya Arnone, mas exatamente isso, a Nívia Ellen faz comigo esse trabalho desde o início, posteriormente entrou a Soraya Arnone, tem o Vitor Santana também, que faz conosco. Ele divide comigo, quando eu não posso fazer o espetáculo por um ou outro compromisso profissional, ele me substitui. É uma equipe maravilhosa. O Mário Seixas e o Alain de Jesus são os produtores que estão conosco nesses 4 anos. Enfim, foi lindo, maravilhoso. Em Madureira foi comovente também. 80% a 90% da nossa plateia tem sido pessoas negras, que é algo inovador no teatro brasileiro e carioca. Os negros, os afrodescendentes brasileiros não se viam representados no palco, não se viam como protagonistas. E através desse espetáculo a gente traz essa visibilidade ao brasileiro, em especial ao povo negro brasileiro. Porque esse herói negro, Luiz Gama, ele foi retirado
da nossa historiografia, dos nossos currículos, dos nossos livros, e através desse espetáculo a gente mostra, a gente traz um protagonista negro, real, da nossa história no Brasil, que foi apagado. Então, se foi possível para Luiz Gama revolucionar, nós também podemos revolucionar. Se foi possível para ele protagonizar naquele momento aquela luta abolicionista pela liberdade, nós podemos também estar protagonizando movimentos libertários. Daí o significado, né, desse seu empenho e dedicação em levar esse espetáculo adiante, porque é desafiador. Exatamente. Nós que trabalhamos com cultura também há muitas décadas, sabemos o desafio que é montar um espetáculo. Exato. Mas quando você termina o espetáculo, vocês, protagonistas, devem receber, né, uma recompensa que é: obrigado vocês terem trazido um nome de um brasileiro que foi ousado, eu desconhecia. Quer dizer, isso é para elevar a estima, não é? Com certeza, as pessoas elas ficam comovidas, emocionadas, agradecidas, nos apertam, nos abraçam, chorando, como emocionadas, exatamente o que você está falando, né? Eu posso. Agradecer. Se o Luiz Gama pode, eu vou. Esse exemplo do Luiz Gama é uma história exemplar. E eu gostaria que você contasse aí por que essa ousadia, né? Quem foi a Luísa Maim? Então, o Luiz Gama, primeiramente, Luiz Gama, assim como você falou, a plateia lá de Madureira, pela falta de conhecimento sobre Luiz Gama, elas ficam impactadas quando assistem o espetáculo. Na verdade, todas as pessoas quando assistem o espetáculo, elas ficam impactadas. O brasileiro não conhece o Luiz Gama, né? Porque ele foi invisibilizado propositalmente pelos nossos poderosos, pelas autoridades, porque Luiz Gama era e é um exemplo maravilhoso de revolução no melhor sentido, no sentido libertário, social, de inclusão, de melhor condições de vida e direitos a todas as pessoas. Ele lutava não somente, principalmente, lógico, pela luta libertária. Hoje ele incomodaria, imagina naquela época. Exatamente, ele foi ameaçado de morte várias vezes por conta dessa luta dele, porque incomodava ao poder, aos nossos colonizadores, entendeu? Aos escravocratas. Então isso, voltando a falar, as pessoas ficam comovidas. Tem um depoimento, um relato de uma senhora de 80 anos que assistiu o nosso espetáculo lá no Centro Cultural Justiça Federal no ano passado. Ela foi para o Facebook, nos marcou lá no Face. Ela disse assim: saímos 3 gerações hoje do teatro. Eu com 80 anos, meu neto e meu bisneto. Aí ela descreveu lá as idades que eu não me lembro, empoderados, porque ao longo das nossas vidas nós nunca ouvimos falar sobre este homem, sobre Luiz Gama. Então eu assisti aquele espetáculo, essas pessoas negras, os afrodescendentes, assistindo aquele espetáculo, eles saem com autoestima, especialmente nesse momento hoje que vivemos no Brasil, como sempre foi, que a gente precisa dar as mãos e lutar e resistir. Existir, não abandonar a nossa história, não virar a página, né? Temos que ler, só virar a página é por de lê-la, e você está nos proporcionando, e o Ricardo, com todo esse aparato para montar esse espetáculo, a possibilidade de nós lermos uma página da nossa história e um líder da nossa história, um personagem da nossa história, que é Luiz Gama. Mas conte mais como foi esse processo, a mãe dele, o pai... sim, exatamente. O Luiz Gama, ele era negro, Salvador, nasceu em 1830, filho de pai português branco e da negra alforriada livre, Luísa Maim. A mãe do Luiz Gama chamava-se Luísa Maim. Uma personagem histórica importantíssima para a revolução, para o Brasil, para a revolução, para a luta abolicionista. Um parêntese, eu assisti no Carnaval de 2019, nós todos aqui, Sérgio Luiz, Ayala, na Sapucaí, Leci Brandão
Fazendo, encarnando Luísa Maim, bravo, falei assim, linda, né? Luísa Maim, aí vem toda aquela história de Luísa, de Luiz Gama, e lembrei muito de você, falei, Del deve estar por aqui. Fiquei maravilhado, feliz com a Mangueira por retratar esses heróis negros invisibilizados, apagados propositalmente da nossa história, e assim como o nosso espetáculo, como eu falei há 4 anos, vem trazendo à luz Luiz Gama, trazendo à luz Luísa Maim, a Mangueira, através do seu enredo, fantástico, premiadíssima, campeã do Carnaval 2019, trouxe isso, Marielle, que foi, né, apagada propositalmente, assassinada. Essas vozes não interessam para os nossos poderosos. E a arte, a nossa cultura, a Mangueira no caso, o meu espetáculo, que já há bastante tempo vem fazendo, traz essa reflexão, traz esse discurso, traz esse debate importantíssimo sobre a nossa luta abolicionista diária, porque, como sabemos, a abolição ela não aconteceu de fato, a escravidão ela continua sob diversos aspectos, na medida em que nós somos o povo negro excluído, na medida em que jovens negros são assassinados diariamente, não sei quantos jovens são assassinados a cada minuto nesse Brasil por aí afora. Então a nossa arte, tanto o carnaval, nossa cultura, nosso teatro, meu espetáculo, nosso espetáculo, toda a nossa equipe, a gente traz essa visibilidade, a gente traz essa denúncia, porque, como diz muito mesmo o nosso diretor Ricardo Torres, esse espetáculo não é somente uma peça teatral, é um manifesto político através do teatro, através da arte. Seguramente. E a gente tem constatado isso, a gente vê isso na cara do público, quando estamos ali no público, a gente vê toda a plateia, independentemente de ser negro ou não, chorando, impactada, soluçando, nos abraçando. É um serviço, as pessoas dizem, é um serviço que nós, artistas, através do teatro, estamos contribuindo para mudar, contribuindo para a verdadeira democracia. Tem uma fala da minha querida amiga, a Elisa Lucinda, e eu agradeço muito essa artista genial, essa mulher, essa cidadã consciente, politizada, que faz um trabalho digno, maravilhoso, de conscientização do povo brasileiro, da nossa identidade. Ela assistiu o nosso espetáculo, Luiz Gama, A Voz pela Liberdade, lá no Teatro Café Pequeno, e no final do espetáculo, ela tão emocionada, levantou-se da cadeira ali e fez um discurso. Chegando a subir ao palco, ela disse, e isso está registrado, nós filmamos esse depoimento dela, e eu sempre estou postando esse vídeo dela. Ela fala, pela primeira vez, são frases da Elisa Lucinda, pela primeira vez na nossa história, a gente assiste um espetáculo como esse, que resgata um verdadeiro herói brasileiro. E ela diz, ela acaba, entre milhares de coisas fantásticas que ela fala, indicando, elogiando o espetáculo, recomendando o espetáculo, ela diz, este espetáculo é uma ferramenta para quem quer viver a democracia no Brasil daqui para frente. Isso nos deixa muito felizes, porque nós verdadeiramente estamos confirmando as pessoas, o nosso papel enquanto artistas, que não é somente divertir, que não é somente entreter, mas trazer uma reflexão, fazer com que as pessoas mudem e, mais ainda, o Brasil possa mudar. E esse espetáculo, que tem feito história nesses 4 anos, ele vai perpetuar isso, já perpetuou, e, como eu digo, não pararemos de fazer Luiz Gama. Esse espetáculo, Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, porque a gente tem a certeza que a gente está contribuindo para a valorização, para a autoestima do povo brasileiro. E a chancela da Elisa Lucinda, uma embaixadora das boas causas, é um prestígio, hein? É um prestígio maravilhoso, isso nos dignifica. Aí ela está me lembrando aqui, ó, a Ângela Borges, que é uma nossa grande amiga, a partir de Luiz Gama, ela incorporou a nossa equipe no sentido assim
de estar nos prestigiando, de estar nos divulgando, ela está aqui nos assistindo. Quero agradecer também a Virgínia Vitoriosa, que é a presidente do meu fã-clube, ela está nos assistindo agora, uma pessoa que assistiu já 20 não sei quantas vezes, e que promove o espetáculo, e que forma a plateia, levando as pessoas ao teatro, porque o nosso objetivo é mostrar esse espetáculo para o maior número de pessoas pelo Brasil afora. É propagar, é divulgar. Agradecer a Soraya Arnone, que também está aí nos assistindo, é atriz do nosso espetáculo, a Nívia Ellen também. Nívia, Soraya, Virgínia, eu quero me integrar a esse fã-clube. A Márcia de Souza, a Ana Felipe, o Christian AP, que é do Chile, que é um fã meu aí, que me promove, que me divulga, Fernando Martins Júnior, a Leomar de Castro, a todos que estão nos assistindo, meu público, eu tenho um público aí que me acompanha, que desde sempre, através da minha carreira de televisão, meu grande agradecimento, viu, Virgínia? A todos vocês do fã-clube, a todos os meus fãs e amigos que estão aqui nos assistindo. Mas volte a Luísa Maim. Sim, Luísa Maim, exatamente. Uma heroína negra brasileira de Salvador, mãe de Luiz Gama, que pela sua luta, pela sua determinação, ela marcou a história desse Brasil, pela luta, por conta da luta abolicionista, que também foi invisibilizada, ela sumiu, foi apagada da nossa história. O Luiz Gama conta detalhes sobre a busca dele, a luta para encontrar a mãe e não encontrou, entendeu? Porque não se sabe o paradeiro dela, entendeu? Assim como tantos outros líderes negros abolicionistas, ou até não negros, foram apagados, foram mortos da nossa história. Então a Luísa Maim tem ela tem uma história exemplar, que deve servir de referência muito grande para todos os brasileiros, porque ela lutou pela liberdade do nosso povo negro. E isso que estimulou, que incentivou o Luiz Gama. Exatamente, a Luiz Gama, o exemplo, era a grande referência do Luiz Gama, era a mãe dele. Ele pautou toda a vida dele a partir dessa luta exemplar da mãe também, entendeu? Porque ele foi um homem que nasceu livre, mas aos 10 anos, eu posso falar já do Luiz Gama? Já, exatamente, ele nasceu livre, filho de pai português, como eu falei, de Luísa Maim, essa figura revolucionária, né, brasileira, mas aos 10 anos de idade ele foi vendido pelo próprio pai para o pai quitar uma dívida de jogo. Olha que louco. Aí ele é transportado, como ele mesmo diz, remetido ao Rio de Janeiro, daqui ele vai parar, levado para São Paulo, e lá em São Paulo, quando ele tinha 17 anos de idade, um universitário do curso de Direito alfabetiza Luiz Gama, subvertendo a lei da época que proibia qualquer pessoa alfabetizar qualquer escravo. Então ele, ao ser alfabetizado, em 4 anos ele devora tudo que ele encontra, todos os livros que ele encontra, especialmente numa biblioteca lá da universidade. Vale ressaltar que Luiz Gama, ele não foi aluno do curso de Direito, ele não assistiu nem como ouvinte a aula de Direito, no entanto ele se torna esse autodidata, um profundo conhecedor da área jurídica, do direito, da justiça, e com isso ele consegue uma liberação, uma licença especial para advogar da OAB da época, digamos assim, com aquela função rábula, não foi oficialmente considerado advogado, né? E liberta, prova nos tribunais ter nascido livre, né, com os argumentos jurídicos dele, com a tese dele, e liberta para mais de 500 escravos, né, baseado na lei de 1831, que proibia proibia o tráfico de escravos, né. Escreve um livro que chama Primeiras Trovas Burlescas, onde constam poemas satíricos, contundentes, revolucionários, atacando exatamente todo o sistema, a sociedade escravocrata, enfim, todas as instituições que eram a favor da escravidão. Ele atacava vibramente, fortemente. E é isso. Através da leitura, dos textos deles, dos poemas satíricos, e além também dos artigos e teses dele na luta abolicionista.
massacrando todos os escravocratas, os juízes e tudo mais. Ele morreu com qual idade? Ele morreu com 52 anos de idade, 6 anos antes da abolição acontecer. Era foi o precursor também, além do abolicionismo, foi o precursor da República. Mas não essa República de hoje, a verdadeira República que pensava, que tinha como ideologia a liberdade, a igualdade de direito para todos. Luiz Gama, essas nuances que você está relatando, Del, é preciso que fiquem bem enfatizadas. Você falou do tráfico de escravos, e isso já é mais conhecido na história. Porém, a alfabetização de escravos ser proibido, isso é muito grave. Gravíssimo, desumano, cruel, isso é trágico, porque ao não alfabetizar, ao não trazer o conhecimento, eles matavam as pessoas, eles calavam. Era uma forma de matar, porque o conhecimento liberta. À medida que você é proibido de ser alfabetizado, de adquirir a linguagem escrita ou falada, você mata a pessoa. Porque a linguagem, a alfabetização, o conhecimento, a cultura liberta, nos conscientiza, nos politiza e nos faz com que nós sejamos revolucionários no melhor sentido, no sentido social libertário. E é um aspecto que eu faço uma analogia com a questão das cotas, né? Que nós não vamos discutir aqui, mas olha aí, exatamente, né? Um elemento para se justificar a existência das cotas. Exatamente. Ela não resolve totalmente, mas ela é importantíssima como instrumento, como de defesa da nossa evolução, da nossa consciência, da nossa inclusão social, racial e de todos os tipos. E já naquela época, desde aquela época, né, se anunciava, é proibido alfabetizar, quer dizer, o escravo é proibido de ser alfabetizado. Exatamente. Já nos matavam desde sempre. Se não, isso é uma mancha, Del Garcia. É uma mancha cruel, vergonhosa. É como eu digo na peça, enquanto Luiz Gama ali interpretando, a escravidão é um sistema injustificável. Nada justifica a escravidão. Era considerado normal dentro da lei. Era considerado legal, mas era absolutamente, sempre foi ilegal, imoral, desumana a escravidão. Jamais poderia ter sido considerada legal. Como é que a maldade, a crueldade, a morte, a destruição do outro deveria ou deverá ser considerada legal? Del, eu me graduei em História pelo IFIX. Aquela casa ali, me lembra, eu falo sempre palhaço. Se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje. Eu entrei ali com 18 anos. E sempre estou pisando lá porque fala muito das minhas origens, de universitária, muito jovem, mas ali eu também me preparei. Que bom, maravilhoso. O IFIX é sempre muito gostoso, né? Tava caidinho naquela época, agora está um pouquinho melhor, né? Tá um pouquinho melhor, mas é muito gostoso. Então, Parabéns, fico feliz de ver uma conterrânea assim também, tão consciente, politizada, lutando, resistindo, como você falou, resistindo através da cultura, resistindo através da arte. Eu sou neta de Cafusa. Minha avó era índia, era filha de índia com negro. Então eu não sou branca, eu sou parda. As pessoas, você é branca, eu sou parda. Não apenas pela cor, mas no sangue, né? Na alma eu tenho muito forte as minhas origens, né? Até em especial as raízes alimentares. Até hoje eu como aquele peixe com muito caldo. Gostoso, né? Aquela sopa de peixe.
gostoso. Até hoje nós mantemos as nossas raízes. Isso é importantíssimo. Então eu não posso negar, né? Claro. Eu não posso negar as minhas origens, por isso, e a origem do brasileiro, enfim, né? Não pode negar que esse olhar prolongado que você faz, que esses personagens fazem, que é muito merecido para a história do Luiz Gama. Agora vamos fazer um elo falando de humanidade, de trabalho social. Eu assisti você semana passada, coincidentemente. Gente, o que é isso? Coisas de Deus, né? Eu fui mudando. Olha o Deu! E chamei a minha mãe. Mamãe, esse é um ator maranhense, amigo nosso. E desconhecia o seu lado humanitário. Você tem uma ação humanitária, o apresentador anunciou um trabalho social que você fez na LBV. Conte aí para os nossos ouvintes, que nós estamos numa rádio que também faz parte de um projeto social, lá na LBV. Você fez um trabalho para as crianças, como foi? Essa foi numa entrevista da LBV, né? Na TV LBV. Na TV LBV. Foi um trabalho de conversar com as crianças, dar palestra, esclarecer certas coisas sobre a carreira de ator, falando exatamente também sobre a necessidade da inclusão, aos professores de lá, aos funcionários, a necessidade da inclusão social, e também fazendo uma campanha enquanto artista sobre cestas básicas, onde são oferecidas, são doadas às famílias carentes. Foi exatamente isso na época. E você foi fazer parte de um showzinho? Você fez um showzinho para as crianças? Eu fiz uma apresentação, eu estava falando lá com as crianças e fiz uma parte do Luiz Gama já bem caracterizado. Foi lindo, foi maravilhoso. Sim. Você fez uma apresentação como ator. Isso. Sim. Foi uma coincidência, né? Porque, olha, ele também é engajado em causas sociais. Bem, agora vamos falar do lado ator, né? Dessa regulamentação da profissão, de desregulamentar a necessidade de ter o registro para ser ator, um pouco sobre isso também, né? É uma polêmica que narre para nós. Não precisa dizer a sua opinião, mas o que você acha dessa questão? É como de jornalista. Não, eu acho importantíssimo que permaneça essa regularização, que as pessoas sejam realmente capacitadas através do estudo, através da preparação técnica, teórica para exercer as suas profissões. Entendeu? Assim como a do jornalista, acho importantíssimo, é fundamental o conhecimento. Eu falando mesmo assim pela minha experiência, eu desde criança sou ator, mas eu senti a necessidade de me profissionalizar, de me preparar teoricamente, artisticamente, para desempenhar o melhor, conseguir desempenhar o melhor de mim. O estudo nunca é demais. E tem que ser uma exigência. Eu acho que tem que ser importantíssimo as conquistas adquiridas ao longo da nossa história, as lutas pela regulamentação dessa profissão, ator no caso, ela vem de longa data. A gente não pode esquecer pessoas como Dulcina de Moraes, que foi minha mestra, eu tive na faculdade de teatro, lá em Brasília, bacharelado em interpretação que eu fiz, ela foi minha professora, foi um prestígio, foi um prestígio muito grande, um privilégio muito grande ter sido aluno dessa mulher, importantíssima para o nosso teatro, pelas lutas trabalhistas, nossas de artistas. Então, são vários outros que lutaram também, não me falhou a memória, a própria Mimi Ferreira que lutou, Marília Pera, não podemos esquecer, Paulo Outram, que lutou pela regulamentação do ator através dos seus registros. Antigamente, e não muito tempo atrás, podemos dizer, o ator, a atriz eram considerados vagabundo, marginal, prostituta,
estava lá na carteira, era prostituta. Se lutou por isso, nós temos que reivindicar a preservação, a manutenção dos nossos direitos. Nós vivemos no Brasil um momento de regressão de conquistas trabalhistas e sociais ignoradas, extintas. Então isso tem que ser levado em conta. É a mesma coisa do registro profissional. Temos que permanecer, temos que exigir esse registro da profissão do jornalista. Daqui a pouco não vai mais ser preciso ter registro de médico. Então o artista não é importante, o artista também é um médico da sociedade. Como o Ricardo Torres, nosso diretor, ele sempre lembra isso, e é real, é histórico. Na Grécia Antiga, na origem do teatro, no teatro grego, existia o teatro, ele servia como hospital, o hospital da alma, a saúde psicológica do povo. E nós temos um papel, o papel do médico é tão importante quanto do artista é tão importante quanto do médico, porque o artista, ele traz a saúde do povo, da sociedade, individualmente e socialmente. Então, não é importante ter um registro? É injusto, inclusive, com quem estuda anos e anos, dedica uma vida, falando de mim, não estou me autovalorizando, assim como eu, tenho milhares de exemplos. Eu fiz 2 faculdades de teatro, entendeu? Então, meu registro, qualquer um pode ter. Uma pessoa que pisou no palco pela primeira vez, ela já pode ter o registro? Não, eu sou absolutamente contra. Porque a população, assim, de modo geral, vê assim, o ator, aquilo ali é uma brincadeira. Não, é uma brincadeira para quem assiste. Para quem assiste é entretenimento, é um lazer, mas é instrução. Então, quem faz teatro precisa ser instruído, tem que ter formação. Sim, aquela competência não caiu do céu, não é, Del Garcia? Exatamente. Não caiu do céu. Você se preparou muito, horas a fio, horas a fio. Uma vida inteira. Então isso tem que haver um reconhecimento, Claro. uma regulamentação, sim. Sim. Talvez quando você saiu de São Luís, da nossa terra, com 6 anos, fez com 6 anos a sua primeira participação como ator, você não tinha preparo, você tinha vocação, mas você foi se preparar, se instruir. Porque teatro é instrução, sim, é educação, sim. Ali você se vê, você orienta, você forma, você faz refletir, você faz o ser humano pensar, puxa, eu sou assim, eu faço isso, mas é exatamente o que eu faço, mas como ele está fazendo? Não caiu do céu aqueles seus gestos, aquela sua fala, aquele seu discurso, não caiu do céu. É preciso muito estudo. E é preciso que se diga que o ator, a atriz, todo o pessoal, esse aparato todo que vem por trás do ator, isso é necessário, sim, preparo, a competência. E é um longo processo, você está sempre estudando. A vida inteira a gente está aprendendo, né? A vida inteira. E nas nossas profissões também. A gente nunca deixa de aprender. Isso me lembra situações de vários artistas altamente consagrados que têm esse depoimento. Eu sempre estou aprendendo, eu nunca deixo de aprender através dos meus personagens, através dos meus trabalhos. Eu não seria o ator, a pessoa que eu sou hoje, o artista que eu sou hoje, se não houvesse o teatro, se eu não tivesse aprendido através dos meus personagens. E é isso, o aprendizado é diário, é constante. E o Sérgio Brito uma vez me falou em conversa, que conversa deliciosa, com o Sérgio Brito dentro da televisão educativa ali na Avenida Gomes Freire. Eu estava com um grupo de alunos do nosso curso e foi feita a seguinte pergunta para ele: Sérgio, como é que você conseguiu, né, fazer tantos papéis, ter uma carreira tão vitoriosa? A resposta dele foi: paciência. É isso paciência. mesmo. Quantos momentos que você a sua estima está lá embaixo, não é, Del? Exatamente. Será que eu vou conseguir montar esse espetáculo? Será? Porém, com paciência, com resignação, com sacrifício. E sobretudo, com amor.
Se não houver amor, não se permanece. Eu amo a arte, eu amo o teatro. No meu caso, eu nasci para ser ator. Eu nunca tive nenhuma dúvida. Quando, definitivamente, eu tinha começado aos 6 anos de idade, mas aos 11 anos, quando eu vi a primeira peça de teatro, eu disse para mim mesmo, eu quero ser ator e ponto. O que eles estão fazendo ali no palco, na minha cabeça de menino, eu pensava, eu já fazia com a minha irmã, com meus irmãos em casa, entendeu? Então, eu não sabia que aquilo podia ser uma profissão. Quando eu descobri que poderia ser, eu falei, é isso, eu descobri a minha profissão. Então, sobretudo, muito amor. Tem um amigo meu que fala, Del, como é que você aguenta ficar horas e horas esperando uma gravação, às vezes cancela e volta pra cá, horas e horas. Eu falo pro Romo, é o Romo Del Duque. Romo, eu amo isso. Então, pra mim, isso aqui é fichinha. Não é nada. Esperar é um prazer, porque quanto mais eu espero, se eu estiver esperando ali, eu vou estar mentalizando, melhorando, tentando melhorar o meu desempenho quando eu for gravar ou quando eu for pro palco. Del, nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos. Tá certo. Ai, tá uma delícia. Uma delícia. A novidade é que Luiz Gama será o enredo da Acadêmicos do Cubango para 2019. Oh, Del Garcês, como foi isso? Conte-me. Então, quando será lançado o enredo? os novos carnavalescos, o Rafael e o Alexandre, eles entraram recentemente para Cubango, foram contratados. Nós soubemos dessa maravilhosa notícia e entramos em contato. Ele já estava me procurando. Falei, quero encontrar o Del Garcês, que a gente quer que ele esteja conosco no Carnaval 2020, cujo tema é Luiz Gama. E claro, foi prontamente aceito. Nós da equipe iremos desfilar e a gente vai no lançamento do enredo, que deverá ser agora em julho, lá na quadra da Cubango, a gente vai apresentar o espetáculo para a comunidade, para os compositores. Isso tudo é maravilhoso. É no bairro de Santa Rosa, lá em Niterói, não é isso? Então, é exatamente isso. O espetáculo está trazendo essa visibilidade para todos. Há 4 anos, como eu estou falando. Aí veio a Mangueira recentemente, agora a Unido do Cubango. Aí eu estou vendo aqui a Ayala, nossa produtora, está aqui comentando. Quem está nos assistindo, posso falar? Pode. A Beth Guilherme, a Alessandra Moraes, Thaisa Carneiro, Alexandre Martins, Joyce Jesse, Luciana Almeida, o Dinho Valadares, Rony Prata, são todos amigos meus, queridos, o Gualdino Calisto, que é um dos diretores também lá do Sindicato dos Artistas, Luca Machado, meu amigão, Fátima França, Emerson Grotti, José Augusto Pinto, Kika Dantas, uma grande atriz, a Sirlene, Vera da Flon, Gabi Gabriela, o Ricardo Torres, que está nos assistindo, o nosso diretor, a Ilse Rangel, uma queridíssima amiga do peito que mora em São Luís, mas que ela roda esse Brasil com um trabalho de entretenimento, de cultural, social incrível. É minha grande amiga, inclusive ela é produtora local lá em São Luís, do meu espetáculo Luiz Gama, do nosso espetáculo, que estaremos agora em agosto, dias 16, 17 e 18 de agosto, no Teatro Arthur Azevedo, palco onde eu pisei pela primeira vez, comecei a fazer teatro lá em São Luís. Nós estaremos apresentando Luiz Gama, a Voz pela Liberdade, na minha cidade, São Luís. Agradecer também a Ana Nogueira, a Moema Alves, que é uma amigona do peito, historiadora, que já nos assistiu tantas vezes, que dá maior força. Meu muito obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo, queridos. Del, o papel cultural do carnaval, a cultura popular, que é o carnaval, a importância do carnaval para a cidade de Niterói, levando Luiz Gama para os componentes da escola. No dia do enredo, certamente vai se tratar, vai se abordar da contribuição que o brasileiro Luiz Gama deu ao Brasil.
No mundo jurídico, certamente, muitos estudantes de direito não conhecem, Exatamente. desconhecem. Muitos advogados hoje aí em exercício, logicamente aposentados e já morreram, jamais ouviram falar dele. E é isso, através desse espetáculo, através do nosso espetáculo, através de histórias do Enredo da Mangueira, através da Cubango, que agora vai trazer à luz esse herói, nos traz uma felicidade muito grande em saber que através da cultura, através da arte, a gente abre espaços, reescreve essa história não contada, né? Assim como João Cândido. Assim como João Cândido e tantos outros. Dandara, o próprio Rebouças, André Rebouças, que era um homem também que lutava pela liberdade, pela igualdade, enfim. Engenheiro, né? O Túlio Rebouças, para quem não sabe, foi criação dele, engenharia dele, veio de uma família também de lutadores pela liberdade, pela igualdade. Aquele equipamento cultural que tem ali em frente ao Cais do Balongo, na rua Barão de Tefé, que foi obra dele. Obra dele também, obra que pouquíssimo, quase ninguém conhece, não ouviu falar, né? Então vamos acompanhar o desdobramento do trabalho do Rafael e do Alexandre, carnavalescos da Cubango, uma escola também de raiz, que tem uma raiz afrodescendente nas suas origens. Já pensou que comoção, que emoção não será isso? Essa comunidade, e o carioca, e o brasileiro, veio a nível nacional, esse herói negro Luiz Gama. A própria mídia que desconhece o Luiz própria Gama mídia, exatamente. vai beber na fonte, vai conhecer Luiz Gama, porque a Sapucaí é o maior palco do mundo, né? Do mundo. O maior teatro ao ar livre, e que nós temos essa ferramenta aí, que vai estar e sempre esteve a favor, né, dessa revolução aí, nesse sentido, né? De trazer essa nossa verdadeira história. Del, agora assim, dê alguns detalhes do espaço cênico, como é cada montagem, os móveis, seu figurino, os acessórios. Então, é uma peça muito simples em termos visuais, não tem elucubrações, não tem grandes recursos de luz, de som, não. O som é maravilhoso, aliás, que é a criação do Ricardo Torres, a trilha sonora e minha também. Mas em termos visuais, o figurino é um figurino que retrata a época na figura do Luiz Gama, mas na figura da outra atriz, ou da Lívia L, ou da Soraya Arnone, é um figurino atual, até porque entra exatamente em acordo com a nossa proposta de concepção, a proposta da concepção do diretor Ricardo Torres e do próprio texto, que faz um paralelo entre a época em que o Luiz Gama viveu e a época de hoje, contextualizando o tempo inteiro, tanto a nível visual, do figurino, quanto do conteúdo que a gente está ali abordando, quanto à história, porque a gente faz exatamente esse paralelo. O Brasil pouquíssimo mudou. As questões que se lutava lá no século retrasado, hoje, estão abordadas hoje. O problema de lá se repete. Então esse paralelo o tempo inteiro. E o figurino retrata isso. Luiz Gama com aquele figurino de época, da sua época, de 1830, faleceu em 1882, com 52 anos de idade, e a figura da atriz, que faz os outros personagens, a Nívia ou a Soraya, com um figurino neutro, clássico, que pode ser dizer atual, contemporâneo, trazendo essa leitura do Brasil, do século retrasado, com o Brasil de hoje, também em termos visuais. O cenário é muito simples, 2 cadeiras, um tapete, onde a gente vai, a gente consegue, inclusive, viajar, por exemplo, vou para São Luís. Lá eu não vou levar essas 2 cadeiras, lá certamente tem 2 cadeiras da época, que a gente vai conseguir emprestar através de amigos, de antiquários, enfim, para colocarmos no teatro. O próprio Teatro Antônio Azevedo tem isso, entendeu? No caso, que é um teatro municipal de lá. Então, é maravilhoso, sim, porque como a gente fala, o mais importante não é o visual, claro, é importante, mas o fundamental é a história que a gente conta.
é trazer à luz esse herói, a importância dele, a contribuição dele para a construção, para a historiografia brasileira. Pela luta abolicionista, a luta social, a luta pela inclusão e pelos direitos, para todos. Theo Garcês, e você tem a certeza que você mexe com a nossa emoção o tempo todo. É mesmo. O seu olhar fulmina. Fico muito feliz. Essa é a minha missão. Eu vim ao mundo para isso, para trazer essa consciência. Eu descobri ao longo, numa fase então de muita maturidade, em plenitude da minha maturidade, eu não tenho dúvida nenhuma. É para isso que eu vim, através da minha arte, através do meu teatro, que é a coisa que eu priorizo na minha vida. Felizmente a gente tem parceiros muito importantes, nós não temos patrocinadores, é uma peça que não tem um patrocínio, nós estamos há 2 anos com a lei Rouanet aprovada, mas não conseguimos apoiadores. Ainda assim, nós resistimos, nós estamos fazendo história, nós estamos formando plateias, formando uma plateia negra, trazendo uma conscientização política, entendeu? Sem dinheiro nenhum. Apenas com apoiadores como vocês que nos chamam para fazer uma entrevista, para propagar o espetáculo, para divulgar o espetáculo, como apoiadores, pessoas que querem me agradar, querem, por exemplo, estou usando esse óculos aqui da Ótica Diniz, da gerente, minha amiga Denise, um óculos maravilhoso. Eu tenho que fazer isso, tenho que agradecer publicamente ao meu fã-clube Virgínia Vitoriosa, entendeu? A Márcia Araújo, que é uma amiga minha, assessora, ela nos divulga, ela me ajuda muito. A Ilse Rangel, a Fofa, são pessoas, instituições, você mesmo, Ayala, entendeu? Na medida que vocês me convidam, você que me chama para cá, você, o Sérgio também, vocês estão ajudando, nos ajudando a contar. Vocês são nossos apoiadores culturais, vocês são nossos patrocinadores, entendeu? Como sabemos, o dinheiro é muito bom, traz felicidade, mas não é só o dinheiro que traz felicidade. Como diz Cristo, nem só de pão vive o homem, mas através do amor, através da nossa paixão, pela nossa arte, pelo nosso exercício, a gente pode trazer essa história, pode trazer essa conscientização. E essa é a missão da minha vida, entendeu? Porque é o que nós estamos precisando sempre, conscientizar o nosso povo das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos. Exatamente. Agora eu vou descansar um pouquinho, quem vai conversar com você é a Ayala Rossana, nossa colega. Muito obrigado. Del, eu queria saber o seguinte, no caso da Soraya e da Nívia, como é que foi esse encontro? Elas são amigas, mas como é que você encontrou-as para fazer esses personagens do espetáculo? Tá ótimo, vou falar. Foi um encontro maravilhoso. Porque essa equipe é tão engajada, tão comprometida com essa causa da luta de Luiz Gama, desse herói, enfim. Estávamos nós dois como atores. Mas aí aconteceu esse encontro a partir da necessidade. A Nívia precisou se ausentar por conta de outro trabalho. E aí a gente tinha um espetáculo, temporada já marcada. O que fazer? O show tem que continuar. Nós temos que continuar contando essa história. E aí eu tinha feito um espetáculo chamado Casa de Cômodos, com a Soraya, lá no Teatro Solar do Botafogo. Foi uma peça maravilhosa, sob a direção do Marcelo Marques, e o Ricardo Torres, que é nosso diretor, assistiu, e a gente tinha uma afinidade muito grande, eu e a Soraya, nesse espetáculo. Eu era o pai dela nesse espetáculo. Foi quando o Ricardo lembrou, e eu também lembrei junto com ele, e a convidamos para estar conosco, dividindo o palco ali também com a Nívia, nos momentos em que a Nívia não pudesse, e de lá para cá, elas duas estão... A Soraya não está somente sendo stand-in, entendeu? Substituindo, ela divide a cena também, divide as temporadas com a Nívia, entendeu? E tem também, aí, esse encontro maravilhoso, estamos todos juntos, a gente se dá muito bem, estamos engajadíssimos nessa causa, nessa luta, nessa missão. E temos também, como eu falei anteriormente, o Vitor Santana, que faz comigo. Eu tenho feito mais aí, porque eu estou sempre disponível fazendo, ele também está disponível, mas quando coincide de eu não poder fazer o espetáculo, ele está apto para desempenhar o papel do Luiz Gama também. É uma comunhão, é um encontro maravilhoso. E o próprio Mário Seixas, que é o nosso produtor, também é uma pessoa engajadíssima, que está conosco também há 4 anos. Tem sido maravilhoso. Esse foi um encontro que tinha que acontecer, de nós todos estarmos aqui nesse momento fazendo Luiz Gama. Luiz Gama, eu amo de assistir e
fiquei emocionadíssima também ao assistir, porque é a nossa história, né? A minha história, a história das minhas filhas. Mas eu sei que você está com um outro projeto e eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto pra gente. Eu sei que é muito novo, mas é importante falar porque, como você disse, a gente não tem patrocínio. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente vai ganhando amigos e os amigos vão se juntando para que as coisas aconteçam. Então eu acho que como Gama, esse outro projeto que eu já conheço, que eu já sei do que se trata... E você está nele. Eu não ia falar, mas tudo bem que eu estou nele. E eu quero que ele seja também tão divulgado quanto, porque é tão importante quanto Gama. Então eu quero que você fale um pouquinho desse projeto. Então, exatamente, o projeto para 2020, cujo texto é do Ricardo Torres, chama-se Eu Não Sou Ela, a direção é dele também, e esse texto é uma adaptação de uma peça também do Ricardo, que chama Morte sobre a Lama, que eu já protagonizei e produzi o espetáculo em 2008, de 2008 a 2010, entrando para 2011. É um espetáculo que originou-se há mais de uns 25, 26 anos atrás, em Brasília, texto dele, do Ricardo, claro que falei, e que no original é uma peça que chama Morte sobre a Lama, como eu falei, 8 atores, mas que eu pedi para o Ricardo fazer uma adaptação, transformando em um monólogo para mim, e ele fez, e o texto é maravilhoso, é fantástico, é um texto que tem uma aceitação muito grande de público, o primeiro, né, no original ali, a Morte sobre a Lama, que é praticamente o mesmo, mas só unificou-se numa só personagem agora. Eu tenho uma citação de crítica muito grande. Me lembro que teve um crítico na época em São Paulo, o Alberto Ruzic, já falecido. Ele fez altíssimos elogios ao texto do Ricardo, ao espetáculo. Ele disse: não esqueçam jamais esse autor, Ricardo Torres. Lembre-se, esse nome é importante para o teatro brasileiro. Está ali isso na crítica dele. Então, essa adaptação para 2020, que eu te convidei, você aceitou, eu agradeço. Você está produzindo, direção do Ricardo, comigo no elenco, que fala também dessa questão da inclusão, né? Fala de direitos iguais, aí vai no tocante à homofobia, a questão do incesto. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque aí, né, deixa aí a surpresa para o público constatar depois esse nosso trabalho, que eu vou amar fazer, amar. Na Morte sobre a Lama, que, né, surgiu a adaptação, né, a partir de Morte sobre a Lama surgiu essa adaptação de Eu Não Sou Ela, esse texto. Eu fazia o protagonista de 2008 a 2010, e com esse personagem, a protagonista, eu ganhei o prêmio de melhor ator em 2010 no Teatro Carioca, em peça adulta, pelo Festival de Teatro do Rio de Janeiro, que acontecia ali no Teatro Princesa Isabel. É isso, é um espetáculo que tem tudo para dar certo. E quando eu falo para as pessoas quero ver, quando é que você conta, para quando é que será, entendeu? E a gente quer ir. É um drama? É um drama também, é um drama. E vem novidade, E né? vem novidade por aí. Ainda Esse ano. Del, vamos virar a página da arte teatral e entrar na arte televisiva. Certo. Um veículo que tem uma força por causa da imagem. Como o Del profissionalmente chegou à televisão, foi por acaso, e suas passagens pelas novelas de televisão dela? Então, não foi por acaso, eu lutei por isso. Eu lutei muito, bastante. Eu já fazia teatro desde cedo, uma experiência muito grande, mas quando eu cheguei, eu morava em Brasília, né, como eu falei, depois de São Luís fui para Brasília, lá me formei na faculdade. Quando eu cheguei no Rio, eu já vim com esse propósito de fazer televisão também, não deixar de fazer teatro, que é minha paixão mesmo. Mas aí comecei a investir. De que forma? Também comecei a me preparar, a estudar, fazendo cursos técnicos sobre a interpretação para a TV. Aí o que eu fiz? Eu fiz curso com a Tizuki Yamazaki de interpretação para a TV, com o Wolf Maia, com a Atílio Ricó, a Jacques Camacho, com esses 4. E o que me deu uma técnica. Mas
O mais importante foi a minha experiência de ator. O ator de teatro, quando ele tem um preparo de teatral forte, estabelecido, sedimentado, qualquer veículo ele vai se adaptar, se ele, né, entender a técnica. E eu entendi, felizmente. Aí foi assim, associado a toda essa minha luta por oportunidades, me preparando tecnicamente, artisticamente. Quando eu cheguei no Rio, distribuí currículos para as televisões, emissoras. Na época tinha Bandeirantes, também fazia alguma coisa, ou Rede TV, não me lembro, Rede TV, Manchete e Globo. Aí surgiram participações no Você Decide, por exemplo, que foi maravilhoso, no Você Decide, tinha um personagem ótimo e tal, foi bacana. Aí depois, aquele Linha Direta, fiz 8, protagonizei os 3 ou 2, não me lembro, foi ótimo, isso tudo me deu bagagem. Surgiu a oportunidade de eu fazer um teste pela Manchete para a novela Chica da Silva, do Valdo falecido, um dos papas da nossa teledramaturgia. Ele estava dirigindo Chica da Silva, surgiu o teste, me chamaram, a produtora me chamou para fazer o teste, e eu fui concorrer entre 120, 150 atores, cariocas e não cariocas. Era num sábado, na segunda-feira a produtora me ligou: Del, a Vancini te escolheu para fazer o Mucamo Paulo na novela Chica da Silva. A minha vida mudou, da água pro vinho, porque eu entrei na novela. A novela já era um sucesso, eu entrei no capítulo 30, por aí, não me recordo de fato. E ao entrar houve aquele impacto, um escravo estava ali, de casa, usando peruca branca, mucamo, enfim, e com uma importância na história. Eu comecei na novela praticamente sem fala. E ao longo da novela eles foram me descobrindo, eu fui descobrindo e amando aquilo. A novela é um grande sucesso. Como as pessoas falam, até o Ricardo fala, eu entrei como praticamente um figurante, saí como um dos protagonistas da novela Chica da Silva, naquele núcleo ali, eu, Giovanna Antonelli e Guilherme Pila. E a partir dali eu fiquei na Extinta Manchete por mais 2 anos e meio, por aí, contratado, carteira assinada. Imediatamente aconteceu a novela Mandacaru, a Vancini falou: você vai ficar com a gente, vai trabalhar sempre, vamos estar juntos. Fiz a novela Mandacaru, foi um sucesso também, não, jamais o sucesso que foi a Chica da Silva. Que papel? Eu fazia um cangaceiro, personagem bem ao oposto do Mucamo Paulo. Eu tenho muita sorte nesse sentido também, e logicamente pelo meu recurso de ator, minha carreira, a possibilidade, tenho tido a possibilidade, a oportunidade de fazer diversos personagens, com diversas facetas, perfis, e aí, enfim, mas aí o avanço... Peraí. Abrir um parênteses aqui. Pode abrir. Não quero causar constrangimento a você. Né? Encabulado, né? É encabulado. Né? Mas você tem características físicas, né, biológicas, de um homem brasileiro. Né? O seu tom potencial vocal, indiscutivelmente impecável. Muito obrigado. Parabéns. A sua pele, a sua boca, os seus olhos são muito expressivos. Então, não quero encabulá-lo. Muito obrigado. Mas a força da sua imagem, como é um veículo de televisão, a força da imagem também é muito forte. Então, a sua competência, a sua técnica, as suas características físicas, né, contribuíram certamente para o Avancini querer você no Mandacaru. Tanto certeza. Que você fez um sertanejo, né? Sertanejo não. Cangaceiro. Um cangaceiro, um caboclo e fez o negro, né? Exatamente. Que são 2 tipos humanos característicos do Brasil. Bem brasileiro. É isso aí. Eu sou um... Gostou dos elogios? Gostei. Não gostei não, eu amei. Feliz, agradecido, né? A imagem para o artista é fundamental. Eu sou uma pessoa que, além disso, eu me cuido muito. Eu sempre entendi desde cedo que o meu corpo como um todo é o meu instrumento de trabalho. E é uma obviedade que eu estou falando, a minha voz é meu instrumento de trabalho, é o meu instrumento cirúrgico, a minha voz, o meu olhar, a minha expressão, o meu corpo. Então eu me cuido exatamente por isso. Eu quero estar pleno para poder exercer a minha profissão com plenitude. Porque é uma função, né?
um ofício muito tenso e muito intenso. Tem que ter uma dedicação plena, né? E você tem que estar íntegro, inclusive, mais ainda, psicologicamente, emocionalmente. O ator, ele precisa do equilíbrio para desequilibrar, inclusive, quando o personagem precisa, e ele, ao final da interpretação dele, seja teatro, cinema ou TV, voltar ao seu equilíbrio natural, à sua, digamos, normalidade, à sua paz interior. Apagar aquele personagem, entrar a pessoa, o Del. Eu não quero nunca, jamais, ser os meus personagens, especialmente quando os personagens, no que se toca, no tocante, as coisas ruins dele. Eu quero que os meus personagens venham contribuir e contribuem para a minha formação, para o meu caráter, para a minha personalidade. E Luiz Gama teve uma importância. Luiz Gama, pro esse seu é um caráter. personagem que eu me identifico plenamente. Eu me considero ele. Nesse sentido da luta, da ideologia, do ponto de vista, do ponto humanista, no aspecto humanista. Então eu estou ali pleno. O Luiz Gama está ali junto com o Del. Del, então vamos seguir na televisão. Você fez o Mandacaru na Manchete com a Vancini. Isso. E seguiu Para a Globo, quando o Avancini voltou para a Globo, ele me chamou para fazer junto com o autor Valci Carrasco, me chamaram, escreveram o Ezequiel, o Valci escreveu o Ezequiel, que é esse personagem que está aí na reprise, né, do Claver Rosa, no canal Viva da Globo, escreveram para mim, foi maravilhoso isso. Você Está reprisando, nesse momento está na reprise do Claver Rosa. Tem assistido? Ah, que bom. Assistindo Naquela época, né? A novela é um sucesso, é a quinta vez que ela é repetida. Soube que está um sucesso estrondoso no horário das 23 horas no canal Viva. As pessoas me falam na rua, olha o Ezequiel, você está ali, é você, que ótimo, não sei o quê. Quantos anos a novela tem? Foi 2000. Foi em 2000 essa novela, tem 19 anos. Então, aí eu continuei, eu fui para a Globo, fiquei lá, depois... E esse Ezequiel fazia o papel de... Era digamos, era um advogado, mas era um advogado fino, bem fino, um bom vivant, estudou na Sorbonne, em Paris, aí um personagem bem diferente, tanto do Camo Paulo, o escravo, quanto do cangaceiro Godet de Mandacaru, um personagem oposto. Eu tive muitas oportunidades, a oportunidade de diversificar. Falta mais quantidade, que eu quero mais trabalhar na TV, né? Também, né? Eu adoro fazer televisão. Bom, mas aí o Claver Rosa foi isso, era um personagem rico, fino, elitizado, e que ensinava a Marcela Adrica Moraes, essa grandíssima atriz maravilhosa, ele ensinava boas maneiras, ele era apaixonado por ela. Isso tudo foi, assim, para mim, um preparo também, né? Foram as minhas 3 primeiras novelas que me deram possibilidades de ter personagens diversificados e me deram um aprendizado muito grande, né, para a minha formação como ator também de televisão. E aí segue. Aí eu fui para o SBT, fiz Canavial de Paixões, aí fiz teatro lá em São Paulo, e depois eu fui convidado pelo Evar Rossano, também falecido, um dos papas também da nossa teledramaturgia, para fazer a novela Escravizaura, com o personagem o Escravo André, que era foi um personagem que modificou também a minha carreira naquele momento, e até hoje há uma repercussão incrível, maravilhosa a partir dele, da minha interpretação. A Record estava reinaugurando, né, refazendo ali o núcleo de teledramaturgia dela, e foi ali que tudo começou, essa nova fase da teledramaturgia da Record. Foi a época da Lucélia Santos? Não, aquela foi a Escravizaura da Lucélia Santos, foi nos anos 70, lá na Globo, né? Com o Gilberto Braga, inclusive era uma direção do próprio Evar Rossano e do grande ator, que é meu amigo, Milton Gonçalves. A direção eles dividiam. O Evar Rossano começou lá nos anos 70 na Globo a direção da Escravizaura, e quem continuou até o fim foi o Milton Gonçalves, que hoje é um amigão, queridão, grande ator brasileiro. Queridão. Aí na Record eu fiz várias novelas, né, que nesse momento, numa grande coincidência, está sendo reprisada Caminho do Coração, que eu fiz lá na Record.
em 2006, 2007, se não me engano. E é isso, todas as novelas minhas eu tive a felicidade de serem reprisadas, algumas até 5 vezes, que é o caso de O Cravo e a Rosa, neste momento na TV Viva, Canal Viva. E como repercute, hein, Del Garcês? Televisão dá uma visibilidade muito grande para a imagem, para o nome. Quando um ator de teatro faz novela, ele tem um diferencial nesse sentido, né? O povo brasileiro, a referência é a televisão, né? Nós temos uma cultura televisiva importantíssima que interfere diretamente na vida social, no comportamental do povo brasileiro. E o público é diferente? É diferente. E ajuda para o teatro, isso é muito bom também. Porque quanto mais pessoas nos verem na televisão, mais quando elas gostam do artista, elas querem ver o artista ao vivo e a cores ali interpretando. Que é o caso agora desse espetáculo que está há 4 anos. E você é identificado na rua, as pessoas reconhecem você, aí você diz que tem um espetáculo, assim, vai. Exatamente. Eu estou com espetáculo, né? Ao final do espetáculo as pessoas chegam para mim, Del, que maravilha te ver no teatro, como é diferente, você na televisão é uma coisa, como ator, nossa, você é diferente, vendo esse trabalho, como é bacana, maravilhoso ver o artista interpretar sem o corte, sem a edição, e você tá ali no palco, pessoas que nunca foram ao teatro, estão tendo a oportunidade de assistir nosso espetáculo pela primeira vez indo ao teatro, me vendo no teatro, isso é maravilhoso. Porque são categorias da arte que convergem, mas divergem. Exatamente. Também, né? Exatamente. O teatro tem aquela coisa do aqui e agora, né? É emoção ali na presença do público. O público chora com a gente, ri com a gente, gargalha com a gente. Passa por todas aquelas emoções ao vivo, no real. Na TV, não. Você se emociona, mas você não está ali olho a olho com o ator. O ator, nós no palco, a gente fala diretamente, a gente comunga, a gente conversa com a plateia. Na televisão, não. O telespectador liga ali para assistir a novela, TV para assistir a novela, mas ele não interage. No teatro tem essa grandeza, a grandeza do teatro é essa, é que ao vivo e a cores, naquele instante, quem viu ali, quem viu, guardou, quem não viu, não guardou, guardará jamais. Quando uma peça tem um impacto muito grande, o público jamais vai esquecer aquele momento, né, da arte, ao vivo e a cores. E o espetáculo Esgama, você é muito veloz, a sua fala, você mexe, mas não dá nem para piscar. É muito envolvente o que o Esgama diz, a fala dele é contundente demais, é importante, mexe com a nossa autoestima, com a nossa história, nos traz uma indignação, sobretudo, nos liberta. Nós somos capazes, se o Esgama lutou no século retrasado por todos os objetivos dele, o ideal dele, naquela época, com todas as dificuldades que não se tinha a mídia que se tem hoje, de hoje pegar um WhatsApp, mandar para qualquer parte do mundo e falar aqui agora, conversar com alguém de outra parte do mundo, do Oriente, por exemplo, daqui do Ocidente, para o Oriente, jamais cartas, né, eram escritas, hoje a carta está obsoleta, né, podemos dizer que quase o e-mail esteja obsoleto, tudo muito imediato, e o Luiz Gama lutou, conseguiu tantas conquistas sem isso. Se ele pôde naquela época, por que hoje nós não podemos? Então o Luiz Gama vem através desse trabalho. Mas voltando a falar de televisão, né? Fala aí, a diferença. Então a diferença, a televisão tem uma coisa maravilhosa que também ele propaga, ela divulga para bilhões, milhões, multidões, potencializa aquela imagem, aquela mensagem, através daquele veículo. E ela pode ser imortaliza também, se ela, né, cinema, né? Podemos dizer que hoje a televisão pode ser considerada, tem cinema, tem filmes e séries, novelas que marcam a nossa história brasileira, que traduzem muito bem também o momento histórico. A televisão, a novela, até na dramaturgia, ela é um retrato da nossa história também, ainda que por muitas e muitas vezes mal contada. Entendeu? Porque à medida que não se coloca o povo negro brasileiro como protagonista de fato, que de fato ele é, essa história não está sendo contada como devia.
Essa É história muito precisa ser reescrita. manipulado. Manipulada como foi a manipulada a história de tantos heróis, como no caso que eu falo do Luiz Gama. A historiografia não contou. E é isso. Mas ao mesmo tempo a novela tem um papel social importantíssimo. A novela educa também. Mas também pode deseducar, como sabemos, à medida que ela não retrata a nossa realidade, quando não retrata o povo brasileiro, de fato, como ele é. Aí vem o papel da educação, dos professores, dos pais, dos responsáveis, das escolas, dos nossos currículos. E voltando isso a que falar, está aparecendo aí não é a realidade. não é a realidade. E aí, voltando a falar do Luiz Gama, da peça Luiz Gama, ela traz essa realidade. Ela conta como foi Luiz Gama e qual a importância dele. Não é isso? É isso, a força da fala, né, as palavras, né, porque a palavra também tem muita força, é uma ferramenta muito forte. E então a novela, ela, infelizmente, algumas novelas você fica desestimulado de ver aquela manipulação, né? Aí fica com pena das crianças, porque tem crianças e muitas que assistem. Estão ali, não estou entendendo. E vão assimilando, né, Del? Vão assimilando. Exatamente. A nossa realidade distorcida. Distorcida, é uma pena. Perfeito. Bem, e aí o último papel na televisão? Aí foi ano passado, ainda estava no ar, que foi a novela O Outro Lado do Paraíso, autor Valci Carrasco, onde eu fazia um personagem, era um delegado da cidade lá dentro da novela, Pedra Santa, que também foi maravilhoso ter feito. É um personagem que entrou também, já a novela bastante encaminhada. E aí você usava paletó? Na verdade, nessa não cheguei a usar paletó, era um delegado de uma cidade pequena, do interior do Nordeste, então não, de Palmas, né, na verdade de Palmas. Não usava paletó por o calor, né? Ainda bem, né? E não era no ambiente fechado, não, era ambiente fechado, que poderia ter usado. Mas foi bom por conta do clima da época, retratou bem essa realidade, né? E falando em paletó, em figurino, né? Como é que o ator convive com isso, né? Tem que ir nas lojas, alguém empresta um paletó, vai nos brechóis procurar. No caso, para usar na peça? Nas peças, nos eu tenho alguns apoiadores. Acho que tem muitos recursos, né? A Globo. A Globo ou compra, ou tem também apoiadores, né? Como, por exemplo, a assessoria, tem uma assessoria que empresta para as televisões, em troca permuta. Eles permutam colocando os créditos daquela assessoria, entendeu? E é isso. Eu, por exemplo, tive apoio agora quando eu recebi, isso é muito importante, a medalha Pedro Ernesto, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por conta, né, você já vai falar, né? Por conta dos meus 42 anos de carreira e por trabalhos voltados para a temática afrodescendente, culminando mais ainda com o espetáculo Luiz Gama, eu recebi a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio, que foi uma coisa fantástica, maravilhosa, um reconhecimento, um coroamento dessa minha luta, da minha carreira, e essa homenagem foi extensiva através de emoções para todo o elenco, né, da peça. Você estava numa beca, né? Então, a emoção foi extensa, essa homenagem foi extensiva a toda a equipe da peça, e eu estava com uma roupa, voltando a falar, uma roupa da Só Rigor, do gerente Júnior, que me apoiou nesse. Todo mundo elogiou aquela roupa fantástica, maravilhosa. A gente tem que divulgar, agradecer, né? Contou, é Só Rigor. Exatamente. Qual era a cor do paletó? Era um chumbo, assim, lindo, chique. Também era inteiro. Inteira a mesma cor. Uau! Pois é. Porque rádio não tem imagem, então tem que escrever, né? Descrever foi um luxo só. Gravata também, mas estava lá também a Zezé Mota, minha amiga, que estava lá na mesa participando, fazendo a homenagem a mim, ao Robson Caetano, que estava ali presente, a Lígia Ferreira, não posso deixar de falar, que é doutora em Luiz Gama. O livro dela, com a palavra Luiz Gama, foi o livro que serviu de referência maior para as minhas pesquisas sobre para o texto de Luiz Gama. O texto é meu, com a ajuda também do Ricardo Torres também, mas a dramaturgia
dramaturgia é minha, e ali, através do livro dela, eu escrevi a peça, e ela estava presente, veio de São Paulo nesse dia, foi dia 21 de março, um dia emblemático, simbólico. O dia 21 de março é o dia da luta internacional contra a discriminação racial, foi lindo e maravilhoso. E parabéns, Lígia Ferreira, porque eu ia fazer a pergunta agora, no final, deixando sobre as obras que o Ricardo consultou, né, que vocês consultaram para preparar o espetáculo. É apenas da Lígia Ferreira ou há outras Tem obras? outras pesquisas minhas, através de internet, através de livros, mas basicamente a partir desse livro com a palavra Luiz Gama. Olha, a ela, que é a nossa produtora, está pedindo para eu lembrar aqui de pessoas que estão aí nos assistindo, a gente tem que agradecer a todos, não é isso? Você não acha? Muito, então, a muito, Janete muito. Vieira, Pode Leandro. anunciar, sim. Janete Vieira, Leandro José, Liara Velar, Marcelo Viegas, Luiz Borges, Irani Carneiro, Safira Bengel, Robson Duarte, Tiago Rabelo, Marco Cirilo, João Procópio, Domingos Matarazzo, a Marcinha Araújo, já tinha agradecido a ela, que maravilha, obrigado, Márcia querida, parceirona, minha assessora de imprensa, que mora em Campinas. Aliás, nós temos uma possibilidade muito forte de levarmos o espetáculo através dela para Campinas e para Paulínia, este ano ainda. Cris Vieira, Alessandro Donald, Thaís, Jorge Luiz Coutinho, André Calazans, que é nosso parceiro, nosso amigo, o André Calazans, é diretor também do Sindicato dos Artistas e é operador técnico de som e técnico de luz. Ele entrou para a equipe do Luiz Gama, agora recentemente, como técnico de luz e operador de luz, né? Luciene Martins, Jô Santana, Arnaldo Birolo, Maria Iva, Francisco Leonardo, Isabel Pereira, nossa, tem uma lista imensa, Rodrigo Nascimento, que agradeço muito, Carlos Planeta, Cláudio Gardan, Paulo Neto, Augusto César, Flávio Azuis e Marco Miranda. Obrigado, meus queridos. Obrigado, Liara, a jornalista, amiga querida. Pois é, estamos encerrando as nossas... as várias nuances, né, do trabalho do nosso ator e produtor Del Garcês, uma vida de muita riqueza artística, humanística, cultural. Deve tê-las também, né? Momentos de decepções, frustrações, questão do ego. Exatamente, que isso é um veneno, né? É um veneno. Para todo ser humano, né? Porque todos nós nascemos para brilhar. Exatamente, independentemente de situação financeira, econômica, social, étnica. E que você continue nos proporcionando esses momentos de arte, de cultura, de conhecimento, nos conscientizando através dos seus personagens da nossa brasilidade, nos orgulharmos dela. Muito obrigado. E estaremos muitas vezes ainda juntos. Tenha certeza, obrigado. na Cubango, na sua apresentação na Câmara Municipal, porque a vida é um eterno desafio. É isso mesmo. E agradecer a ela, Rosana, por ter sido o elo, né, dessa amizade que já está se consolidando, e dizer aos ouvintes que o compromisso cultural que a Rádio Revolução tem, e em especial o programa Encontro Marcado, é que nos faz também não desanimar dos nossos sonhos, de engrandecer esta rádio com um ator como Del Garcês, que tem uma grandeza de ideais, um homem que tem esta capacidade de nos comover no palco. É muito forte, Del, ver você representando. Parabéns, um abraço afetuoso para todos os seus colegas, para o Ricardo, para a Lígia Ferreira e para todos aqueles que nos estão ouvindo a nossa rádio. Rádio Revolução, a rádio que é louca por você, a rádio
que é terapia ocupacional para pessoas em sofrimento mental. Muito obrigado. Você me emociona, viu, conterrânea? Suas palavras me emocionam igualmente. Fico muito feliz, agradecido por estar aqui. São tantas pessoas para agradecer. Você falando aí, eu tenho isso comigo também. Às vezes as pessoas falam, Del, como você fala tanto obrigado, obrigado, obrigado. Como é que você consegue? Eu acho que a gente tem que agradecer tudo sempre, porque a gente precisa do público, a gente precisa de parceiros, de apoiadores. E você falando, eu me lembro mais uma vez da Lígia Ferreira, que sem ela isso não seria possível. O doutor Humberto Adame, meu amigo, presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, ele que me sugeriu, me desafiou para escrever esse espetáculo, e eu não posso deixar de agradecer a tantas pessoas. Até uma academia lá em Teresópolis, eu tenho uma casa em Teresópolis, que sempre me apoia, está lá, entendeu? Através do dono, o Giovanni, a A2 Academia maravilhosa lá em Teresópolis, tantas pessoas. Eu também quero aproveitar, se me permite, falar, divulgar de uma oficina de teatro, onde eu dou aula de interpretação teatral, que fica lá, é uma oficina de atores, lá em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, número 583, e também ali na Tijuca, do lado do Banco do Brasil. Qualquer dúvida, tem a página deles lá no Facebook, Oficina de Atores, Del Garcia, você vai encontrar. Aproveito também para divulgar, que curtam a nossa página no Facebook do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que é ali que entrem lá no nosso Instagram, que chama Espetáculo Luiz Gama, e acompanhem a gente, divulguem, nos ajudem a divulgar e a propagar a história desse nosso herói brasileiro. Del, parabéns aos nossos conterrâneos nordestinos, porque nós ainda somos muito estigmatizados. É verdade, é verdade. Um final muito obrigado a todos vocês, ao Sérgio, que aqui nos recebe, com Patrícia, que está aqui, a Ayala, a você, Mary, ao nosso querido Wagner, aqui que está nos transmitindo ao vivo. Muitíssimo obrigado, muito feliz. Eu posso sinceramente afirmar, essa entrevista em rádio foi a mais plena, a mais completa que eu já dei. Isso me deixou muita vontade, você me deixou muita vontade de falar coisas que eu não havia nunca falado em rádio. E eu acho que é importante, a palavra pode transformar, a palavra pode libertar. É isso aí, muitíssimo obrigado. E eu também, como profissional de imprensa, me sinto muito enriquecida com o seu depoimento. Bem, Del, quero te agradecer. Primeira coisa que você fez quando eu te fiz o convite, primeira mão você já aceitou. Obrigada por ter vindo aqui. Sei da dificuldade que a gente está agora nesse momento que você está lá por causa das questões sindicais, mas você está aqui hoje com a gente, então obrigada mesmo de coração. Obrigada, Mary, por tudo que você faz aí pela minha família. Te amo tanto. Sérgio, obrigada. E queria deixar um recado. A Patrícia faz parte do espetáculo, hoje é o último dia, do Teatro Dulcina, Tita Henrique, ela é operadora de som e luz lá, e hoje eles estão fechando a temporada. É um grupo que veio do Ceará, assim como a gente, sem patrocínio. Eles estão assim numa guerra cultural, teatro de guerrilha, fazendo esse teatro lá no Teatro Dulcina. Então eu convido a todos os nossos amigos do Facebook para, hoje no último dia deles, se puderem, e dar uma prestigiada. O ingresso é super barato, é só chegar lá e dizer que ouviu aqui na Rádio Revolução a divulgação. Patrícia dá uma força lá também na entrada se precisar. Compareçam ao teatro, o teatro precisa de público. A gente precisa ir ao teatro também, já que a gente não tem patrocínio, que o público nos acompanhe, porque assim a gente com casa lotada pode pagar os nossos atores, pode continuar produzindo, a gente precisa de todo mundo. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Bom domingo.